Hoje faz 9 meses que meu pai tá na casa de repouso. E eu vi muitas transformações internas na minha vida. E externas também. E o que eu acho interessante de falar dessa vez é sobre o cansaço do cuidador. Aquele cansaço que a gente sente quando a gente cuida de uma pessoa, seja da nossa família ou seja de modo profissional, que muitos cuidadores profissionais também sentem, que é a síndrome do cuidador ou burnout, que é aquele cansaço que gruda na alma, que você pode descansar por horas, ficar deitado o dia inteiro, dormir mais de 12 horas e mesmo assim você acorda cansado ou até mais do que você estava antes. E eu sentia muito esse cansaço quando eu cuidava do meu pai. Eu cuidei dele por 4 anos e 4 meses e eu sentia não só esse cansaço, como várias dores e imunidade baixíssima. E aí eu me aprofundei nisso, né, para entender esse cansaço na época e descobri a síndrome do cuidador, ou o famoso burnout, que a gente acha que isso acontece em relações de trabalho, mas também acontece nesse sentido. Quando você faz, e você não tem um agradecimento, você não tem reconhecimento, você não tem ajuda, e você espera, porque você é humano e a gente espera, a gente sempre vai ter expectativas. Não tem como zerar a expectativa. E na época, então, que eu cuidava dele, eu sentia esse cansaço e por mais que eu descansasse, por mais que eu ficasse sem fazer nada o dia inteiro, que o dia fosse leve, eu continuava sentindo cansaço e mesmo que eu dormia, eu acordava pior ainda, parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão. E depois que meu pai foi para casa de repouso, demorou acho que uns 4, 5 meses, quase, por aí, até zerar o cansaço. Eu senti bastante depois, achei que ia passar rápido. E não passou. E a gente espera isso quando a gente tá vivendo, né? Quando a gente é cuidador, quando a gente tá lá cuidando, a gente faz de tudo pra gente se sentir melhor e a gente não entende de onde vem esse cansaço todo. Se tem alguns momentos que a gente consegue descansar. E nada mais é do que essa exaustão, né? Não só mental, como emocional e física. Que a gente faz muitas coisas, né? Tanto a parte física de cozinhar, lavar, cuidar da casa. Às vezes a pessoa não tem só aquela pessoa para cuidar, mas tem filhos, tem marido. No meu caso era só eu e meu pai. Mas mesmo assim eu sentia tudo isso, né? Parei de trabalhar porque não dava conta. Fui mandada embora do meu trabalho por conta de ter adoecido, cuidando. E lá atrás eu já sentia esse cansaço e achava que era outras coisas e não que era um problema interno ou de falta de energia no meu sistema. Por quê? Como que isso afeta energeticamente? Já que eu sou terapeuta holística, trabalho com acupuntura e estudo muito sobre energia. Esse cansaço, ele é um sintoma de viver no modo de sobrevivência. E o modo de sobrevivência nada mais é do que estar sempre preparado para fugir ou para lutar. Onde o nosso sistema é invadido pelo hormônio do estresse, cortisol e adrenalina, então a gente fica inundado desse hormônio, Aí por isso que a gente fica tão cansado mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Porque imagina a carga ali, né? Esse hormônio circulando na nossa corrente, no nosso sistema 24 horas por dia, porque a gente não descansa, né? A maioria dos cuidadores não tem ajuda, não tem apoio, não tem dinheiro. Então é só você fazendo tudo. Então tem a parte física que você faz toda, a parte emocional de lidar ali com a repetição da demência, de você ter que repetir a mesma coisa o tempo todo, você chama atenção o tempo todo, você fala mesmo. Isso é muito cansativo. Então isso já te cansa mental, emocional e físico, né, de ficar ali o tempo todo. Enfim, aí vira um bolo de neve, né? Então você vive no modo de sobrevivência, o que mais o seu cérebro produz é o hormônio do estresse. Então, por mais que você descanse, que você tenha alguns períodos de lazer, você não consegue curtir, você não consegue desligar a sua cabeça, você sempre tá pensando na pessoa. Quando eu arrumei outros empregos, depois de ter sido mandada embora, porque fiquei doente de cuidar do meu pai, eu não consegui ficar no trabalho, porque assim, eu não conseguia desligar de pensar nele, do que poderia estar acontecendo e não sei o quê. Ele cair, ele se machucar, acontecer alguma coisa. Uma vez cheguei em casa, um fedor de queimado, e ele tinha colocado um pão na sanduicheira, aquela sanduicheira elétrica, e esqueceu. E aí quando eu chego, que eu abro o lixinho, que eu já senti o cheiro, tá, o pão tava torrado. Então, poderia ter acontecido um acidente, ele se queimar, acontecer alguma coisa. E aí, imagina como vai ficando na sua cabeça, como que você consegue se concentrar em outras coisas. E a sua energia, ela tá onde você coloca a sua atenção. E a minha atenção estava toda voltada para o meu pai, não sobrava nada para mim. Então eu não tinha energia no meu sistema. O meu campo eletromagnético ele era totalmente enxugado. Fora as energias densas
que circulavam ali na minha casa, o meu ambiente, o meu pai e eu. Nos momentos que eu tava muito para baixo, eu não conseguia cuidar da minha espiritualidade, piorou da dele. Então, energeticamente, esse cansaço vem disso, né? A energia, ela tá indo embora em outras coisas. E aí não sobra para você, óbvio que você vai ficar cansado o tempo todo. E depois que meu pai foi, né, esses 9 meses na casa de repouso, eu nunca mais, depois que passou, que eu descansei, que eu não tinha mais essas demandas todas, que eu respirei, que eu comecei a olhar para mim, cuidar mais de mim, a minha vida se transformou muito rapidamente. Que aí sobrou energia no meu campo para manifestar a vida que eu tanto almejava, que eu tanto queria, que é o que eu tô vivendo hoje, construindo mais e mais e colhendo resultados tão grandiosos, significativos de fazer coisas simples. Né? Ah, mas o que que você faz? O que que você fez para mudar tanto a sua vida assim em tão pouco tempo? Cara, eu fiz diversas coisas, né? Eu estudo muito leis espirituais, energia, espiritualidade, filosofia, psicologia, agora eu tô estudando neurociência, é uma coisa que eu sempre fiz, que eu sempre gostei, então agora eu tô mais focada, meu pai tá bem, tá lá, cuidado, então eu consigo voltar a minha atenção pra mim, e aí quando você faz essa manutenção, você volta o seu olhar pra dentro, automaticamente você já vai começar essa limpeza sozinha, cara, sem precisar de muita coisa. Então eu trabalho muito com ervas, muito com cristais, apometria, né? Nem preciso falar nada. Então fui limpando, trabalhando e cada dia que passava eu me sentia melhor. Dá pra ver, né? Nos meus vídeos, se você pegar um vídeo lá, eu quando tava no modo de sobrevivência e um agora é outra pessoa. Então esse cansaço tem muito a ver com viver no modo de sobrevivência. E hoje, e qual é o contrário, o oposto de viver no modo de sobrevivência? Viver no modo criação, que é onde você acessa as energias mais sutis, mais elevadas, onde você pratica gratidão e vive em abundância e prosperidade, mas é um estilo de vida, então tem vários pontos que a gente ajusta. Por isso que eu gosto tanto de terapia holística, porque ela trabalha todas as áreas, é o holo, significa todo, então é trabalhar tudo, inteiro, integral, e eu faço isso comigo, eu aplico isso em mim, e por isso que eu tenho hoje resultados tão eficazes, porque eu consigo direcionar a minha energia para dentro, e aí não tem como as coisas não melhorarem. Então o saldo é super positivo, nesses 9 meses que meu pai tá lá, ele tá bem, tá adaptado dentro das condições dele, que a gente sabe que meu pai não é só a doença, mas a gente também olha através dessa ótica para as coisas ficarem mais leves e pra gente ter um entendimento mais assertivo em relação aos porquês, né, dos sintomas ou das coisas que possa vir a acontecer ou quando acontecem. E viver muito no presente também, né? Um dia de cada vez. Isso eu aprendi muito ali ainda no modo de sobrevivência, no caos. O quanto isso, quando a gente aplica de viver um dia de cada vez e tá focada 100% no presente, o quanto isso é um presente. Então, para quem tem medo, né, de pensar em colocar o pai ou quem ama na casa de repouso, abra sua mente, pesquise, converse com as pessoas, veja os meus conteúdos, que eu não quero deixar de falar disso, que acho isso um tema muito importante, porque as mulheres principalmente estão adoecendo dentro de suas casas, cuidando de outras pessoas e chegando, né, a caixão e vela preta, porque não tem para quem pedir ajuda. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha, manda para as pessoas que estão passando por isso, porque existe luz no fim do túnel e eu sou prova disso.